A paz do Senhor, meus irmãos! Eu sou a Ana Dábia. E eu sou a Ana Lisa, somos a dupla Mensageiras do Vale. Estamos aqui para contar um pouco da nossa história, como que começou a dupla, contar nosso testemunho, contar um pouco da gente. Como a gente falou lá na live no nosso Facebook que a gente falou que estaria trazendo esse vídeo. Aqui, nosso primeiro vídeo do nosso canal seria sobre isso, sobre como surgiu a dupla, contar o nosso testemunho. E estamos aqui. Gente, a gente vai começar falando, do nosso testemunho. O testemunho, ele é, assim, bastante impactante, um milagre que Deus realizou. Eu espero que esse testemunho venha falar no seu coração fortemente, que Deus venha usar, o meu testemunho para falar com vocês, para dar para vocês força e esperança, né? Tudo começou, irmãos, quando a minha mãe engravidou de uma menina. E quando estava com 6 meses de gravidez, o médico veio a desenganar essa criança, né? Falou para a mãe, falou assim, olha, mãe, essa menina não vai poder completar 9 meses, porque se completar 9 meses, ela vai vir a óbito. E a minha mãe ficou assim bastante triste, né? Os meus pais ficaram bastante tristes e foi 10 horas da manhã que eu fui desenganada pela medicina. E aí os meus pais, eles foram convidados para participar de uma campanha, né, numa igreja, e eles foram. E ali veio um irmão de fora, né, que meus pais na época não conheciam eles, não tinham amizade com eles, nunca tiveram contato com eles. E veio um irmão de fora pregar, né, nessa campanha que teve, e a minha mãe conta que ela estava sentada no último banco, né, da igreja, e Deus revelou para este irmão, porque o problema para mim não poder nascer era problema no sangue, né? Para mim nascer, eu tinha que estar com o sangue da minha mãe. E eu estava com o sangue do meu pai dentro do ventre. Então, para mim nascer perfeita, eu tinha que estar com o sangue da minha mãe dentro do ventre. Só que eu não estava, eu estava com o sangue do meu pai. E aí o doutor Jair, um médico muito bom, um especialista, né, falou que infelizmente não ia nascer. Poderia até nascer, mas com problema, com deficiência, né? E aí, nesse dia, né, que meus pais foram na campanha, Deus usou o irmão para falar com a minha mãe. Irmã, você que está sentada aí no último banco, Deus manda dizer para a irmã que a irmã está triste, abatida e preocupada, mas o problema está sendo resolvido dentro do ventre da irmã. E naquele momento, irmãos, meus pais, eles seguraram a vitória, né? Ele segurou, né, a bênção deles. E aí no outro dia, né, que foi no dia que eu fui desenganada, foi numa quarta-feira. No outro dia, os meus pais retornam para o médico e pedem para o Dr. Jair novos exames de sangue. E o Dr. Jair ele falou assim, não, eu não vou dar o exame de sangue, porque sangue não troca, né? Não tem jeito. E os meus pais, não, sangue troca sim. E ele retrucando, não troca, meu pai troca, e ele não troca, não é assim por diante. Até que ele cansou e falou, tá bom, já que você insiste tanto, tá aqui, vou dar para vocês, né, o papel, para vocês fazerem novos exames de sangue, e deu. E aí, nisso, né, no outro dia, num belo dia, né, minha avó estava lá trabalhando, minha avó trabalhava de empregada na época, né, a minha avó Vera, né, ela trabalhava de empregada, e ela recebe um telefonema. Ela atende e fala, alô, né, quem tá falando? Daí o povo fala, é do laboratório, perdão, é do laboratório. Eu queria falar com o senhor Adilson. E ela falou assim, é meu filho, eu vou chamar ele e tal. Daí minha avó manda chamar meu pai vai conversar com esse doutor do laboratório, né, o médico do laboratório.
E ele fala pro meu pai, olha, senhora Dilce, eu não sei o que aconteceu, eu acho que foi um erro da clínica, né? Não sei qual que foi. Eu acho que a clínica errou. Mas aí meu pai fala assim, não, não foi o erro da clínica, foi o meu Deus que operou o milagre. Aí ele pegou e falou assim para o meu pai, falei assim, não, então faz o seguinte, você vai pegar esse exame na mão do doutor Jair. E meu pai falou assim, tudo bem. Aí quando chega o dia, o meu pai vai lá no médico, né, juntamente com a minha mãe, para poder pegar o exame, o novo exame de sangue. E quando chegou lá, o doutor Jair estava andando para lá e para cá, para lá e para cá. Ele saía, né, da sala dele, ia para fora, coçava a cabeça, porque ele não sabia, né, não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Aí até meu pai conta que na hora ele cutucou a minha mãe e falou assim, lá, é Deus confundindo a medicina, né? E aí, nisso ele chega para os meus pais e coloca 2 exames em cima da mesa. O exame velho e o exame novo, né? Que o exame antigo estava constando que eu estava com sangue do meu pai. E o novo exame de sangue estava constando que eu estava com sangue da minha mãe. E ele, né, por si assim, sem entender, ele pega e fala, mas o que está acontecendo? Qual desses 2 que está certo? Ele não sabia dizer, não estava compreendendo nada. Ele, pessoas assim, que não entendem o poder de Deus, eles ficam confundidos. E aí o meu pai, a minha mãe, já cheia, né, do poder de Deus, pegou e falou assim, doutor, é esse aqui, doutor, que é o certo, é esse aqui. E ele olhou e falou assim, não, mas aqui é o exame que está dizendo que está com sangue da mãe, como que está certo? Ele falou assim, não, doutor, é esse aqui que está certo, pode deixar completar 9 meses, porque essa criança vai nascer em nome de Jesus. Aí ele pegou e jogou a responsabilidade nas costas dos meus pais. Falou para os meus pais assim, olha, vocês são responsáveis. Mas o meu pai levantou e falou assim, não, o meu Deus é responsável. E aí foi, irmãos, ele pegou e falou assim, então eu quero fazer a cesárea, né, dessa criança. Porque ele já tinha feito uma cesárea na situação igual do que a minha mãe passou, né? E realmente essas 3, né, cesáreas que ele fez, a criança veio a óbito. E pela honra e a glória do Senhor Jesus, minha mãe completou 9 meses e nasceu a Ana Dávia. Está aqui hoje com 22 anos, casada, né? Já estou realizada, já creio que logo em breve o Senhor também vai realizar meu segundo sonho de ser mamãe também, né? Estou aqui, irmão, para a honra e a glória do Senhor Jesus, estou viva. Comecei a louvar o Senhor com 3 aninhos de idade. Eu era muito chamada para cantar nas igrejas de fora, né, em Jacareí. Eu ia muito nas igrejas em Jacareí louvar o Senhor, né, pequenininha, ia lá. Meu pai até fala que às vezes eu trocava o R pelo L, né, mas certinha no tom. Era muito chamada para cantar, o povo gostava. E quando eu completei 4 anos de idade, por aí, Deus usou um irmão, né, para dizer que iria vir mais uma, né? Deus ia dar mais uma. Eu esqueci de falar, mas quando eu fui desenganada na medicina, o doutor falou para o meu pai e para a minha mãe que eles não iam poder ser mais papai nem mamãe mais. Se quisesse ter um filho, ia ter que adotar, né? Mas o Senhor foi tão bom que o Senhor deu a Ana Lisa, que está aqui comigo do meu lado, que foi promessa. O Senhor falou que iria dar e nós ia formar dupla. Eu nunca na minha vida imaginava. Você imaginava? Não. A gente nunca imaginava, né? Porque Deus falou que a gente ia formar dupla. Eu era pequenininha, né? Eu tinha 4 anos de idade. Quando eu tava com 5 anos, a minha mãe engravidou dela. Aí ela nasceu, cresceu. Quando ela ficou um pouco maiorzinha, até meio estranho, porque eu nem sei como que a gente começou assim a cantar, né? Eu não lembro. Só sei que comecei a cantar, eu cantava sozinha, né? então, exatamente.
Eu sei que quando a gente começou, a gente cantava uns hinos antigos da Andorinhas de Cristo, né? Não sei se, eu creio que a maioria dos irmãos conhecem a Andorinhas de Cristo, a dupla, né? A gente cantava muito os hinos dela, né? Geralmente o CD inteiro, né? A gente ia convidado assim pra cantar, a gente foi chamado pra cantar em Minas Gerais. Em Minas Gerais nós cantamos o quê? As Andorinhas de Cristo. Praticamente o CD inteiro, gente. Até agora há pouco a gente tava sentindo tanta saudade desses hinos antigos, que a gente já faz tempo que a gente não canta mais, né? A gente começou a louvar esses hinos, né? Das Andorinhas de Cristo. A gente começou a ensaiar na nossa casa. E eu nunca imaginava que eu seria a segunda voz, né? Eu sempre pensei comigo, já que nós ia formar dupla, então eu acho que a segunda voz seria, né, dela que, né? Mas não, foi comigo. E foi assim, irmão, sabe, que surgiu a dupla. A dupla foi uma promessa de Deus. O Senhor falou, eu vou mandar, e Ele realmente cumpriu a promessa dele. Nós estamos aqui, a dupla Mensageiras do Vale, e eu creio que tem mais coisas ainda para Deus cumprir nas nossas vidas, né? Foram feitas umas perguntas pra gente. A gente não tá com elas aqui, mas a gente gravou algumas em mente. Já foi contado o nosso testemunho, já foi contado como surgiu. E vamos agora responder, né, na verdade, essas perguntas que foram feitas. A primeira pergunta: como que a Ana Dávia aprendeu a fazer a segunda voz? Como que eu aprendi a fazer a segunda voz? Ai, gente. Olha, eu já tinha um pouco de noção, sabe? Eu não sabia, assim, 100%, assim, legal. Eu sabia fazer, assim, um pouquinho, porque de vez em quando eu escutava o meu pai fazendo, né? Quando ele cantava, ele gostava muito de cantar com a minha mãe. Quando eles ensaiavam, eu ficava prestando atenção na segunda voz dele, então eu acabei aprendendo um pouco, assim. Mas eu fui aprender mesmo, assim, bem bacana, quando a gente foi congregar no Ministério Rio de Janeiro, uma igreja muito abençoada. Gostei de estar congregando com os irmãos lá, são uma benção. A gente participou do grupo de jovens ali, e eu lembro que naquela época o grupo de jovens era muito grande, sabe? Tinha vários jovens ali, e era onde, assim, quando juntava para fazer um congresso, eles faziam um congresso geral, né? Porque tinha a congregação de Jacareí, então juntava todos os jovens e fazia um congresso geral. E aí, geralmente, o regente, ele gostava muito de fazer divisão de vozes, né? Ele fazia essa divisão, ele colocava, né, as pessoas que faziam o soprano, o contralto, sabe? Essas coisas, o grave, ele separava assim. E ele me colocou no contralto. Ele me colocou no contralto e eu lembro que quando ele me ensinou, foi num congresso que teve. Eu lembro até o hino que eu aprendi assim bem. A segunda foi do Diante do Trono, aquele do oleiro lá, sabe? O oleiro que ele fez uns arranjos assim muito top naquele hino lá. Então eu lembro da segunda dele, do que ele fez lá até hoje. Então foi aí que eu aprendi, que ele me ensinou a fazer o contralto, né? A segunda dobrada. Então aí eu fui me aperfeiçoando. Logicamente que eu ainda preciso me aperfeiçoar mais, né? É bom aprender mais. Mas foi assim que eu aprendi a fazer a segunda voz. E eu aprendo muito no ouvir. Tipo, se eu escuto uma dupla cantando, né? Por exemplo, a gente vai ensaiar um hino novo. Se eu escuto a dupla cantando, eu presto muita atenção na segunda dela e faço a segunda que ela faz, né? Em cima da primeira. É assim que eu aprendi. Nunca fiz aula, assim, pago, assim, não. A gente nunca fez aula, né, Nanisa? A gente nunca fez aula. É o Senhor que nos ensinou mesmo. É o dom de Deus, né? E foi a ouvir também, né? A gente foi escutando hinos. A maioria dos hinos a gente tentava fazer o que elas faziam, né? Igualzinho. Igualzinho, a gente tentava fazer. Igualzinho. Se saía alguma coisa errada, a gente voltava de novo, fazia de novo, até sair bom. Só não tem a voz igual, né? Só não tem a voz igual, mas... Mas o resto saía tudo igual. Então a gente gosta, assim, muito de ouvir. É no ouvir que a gente aprende, né? Mas eu creio que Deus vai preparar, né, Nanisa? Para nós fazer uma aula, para aperfeiçoar mais, né? Vai ser bom. A próxima pergunta é...
se a gente canta desde pequena. Já foi respondido, né? Já, Que a gente não... já. A gente começou a cantar, você era pequenininho, eu também era, né? Outra coisa que foi feita pra gente, uma pergunta, não sei se é uma pergunta, acho que é uma pergunta, né? Uma situação engraçada que a gente passou. É uma situação engraçada, gente. A gente passou ontem, né? A gente ontem foi chamada pra cantar numa igreja e... Você quer contar? Então conta então. A gente foi chamada pra cantar numa igreja e a gente não sabia onde ficava a igreja. A gente sabia mais ou menos que a gente já tinha ido cantar em outra igreja lá por perto, só que a gente não sabia onde ficava essa igreja que a gente ia cantar ontem. Né? A gente foi no GPS. E ao chegar lá, a gente foi numa rua que o GPS falou pra gente estar indo. E, ok, a gente achou uma igreja logo ali, perto da uma esquininha lá. A gente falou, deve ser ali, né? Vamos parar aqui, que acho que a gente chegou. Aí a gente parou, a gente saiu do carro. Estacionou o carro lá bonitinho. Já tinha até um lugar para estacionar o carro. Eu com a bolsa já, né? Preparada. Colocamos a máscara. Que a gente viu que tinha uns irmãos com a máscara lá. A gente falou, vou colocar a máscara, né? A gente colocou a máscara e fomos entrando. Aí, quase entrando, né? A gente não entrou na igreja. Graças a Deus a gente não entrou na igreja. A gente estava lá fora. Aí tinha um menino lá passando álcool em gel na mão das pessoas. Eu peguei, minha irmã também pegou, o Isaías pegou, eu falei, Ana, pergunta aí pro irmão se é essa igreja aqui, que é do irmão lá e tal. Aí ela foi e perguntou pro irmão, a irmã falou assim, não, a igreja desse irmão fica lá no, lá pra baixo, lá mais pra baixo. Ele foi explicando. E quase que a gente entra dentro da igreja. Gente, imagina se eu não pergunto se era ali a igreja do fulano, porque eu perguntei pro irmão. O irmão tava na porta, né, da igreja, o culto lá acontecendo, o pastor já tá cantando o hino da harpa. E a gente entrando, a Analisa passando o álcool em gel, eu também passei o álcool em gel, daí eu ia entrando, não é 3, né, ia entrando. Daí eu falei, graças a Deus que eu perguntei que a gente, se ali era o lugar pra gente cantar, né, se foi ali que tinha o tal do irmão, eu não preciso mencionar o nome, né? Quase eu menciono. Se era a igreja desse tal irmão. E ele fala, não, aqui não é não. Eu falei, Jesus amado, que vergonha. A gente voltou dando risada. Eu falei, Jesus, imagina se nós senta na cadeira lá e fica lá esperando a oportunidade e não recebe a oportunidade, né? Ai, meu Deus do céu, que mico. Teve outra situação também que a gente passou ontem, só que eu não lembro. Você lembra? Outra situação não depois dessa, a gente não lembra, eu não lembro. Mas lá na igreja? Eu acho que foi na igreja. Ixi, foi lá na igreja. Tô lembrada, tem mesmo. Tem. Inclusive, eu tô até tentando lembrar que realmente tinha mais uma situação engraçada que a gente passou ontem, mas também não tô me recordando. Ai, gente, mas é divertido. Essas coisas têm que acontecer. É normal. Foi muito bom ontem, Deus se fez presente na igreja. É verdade. Não é para nossa glória, mas para a glória do Senhor Jesus, porque Ele sim é digno de toda honra. Ele sim é digno de toda glória, né? A próxima pergunta... E agora? Não lembro. Qual que é o nosso sonho? Qual é o nosso maior sonho? Nosso maior sonho. Ah, gente, eu vou falar por mim, assim, né? Eu creio que é o sonho da Analisa também. O meu sonho é, assim, o meu sonho é poder sair, viajar, né, pro mundão aí fora, levando a palavra de Deus através do louvor, que isso é promessa de Deus nas nossas vidas. Eu creio que em breve essa promessa vai se cumprir. Só que o meu sonho, gente, não é granjear dinheiro, fama, riqueza. Não, eu não quero nada disso, porque eu tenho comigo assim que tudo isso vai ficar aqui na terra. Tudo que eu quero é que Deus nos dê condição, né, para nós, né, fazer a obra dele, para nós ter, não, o que a gente precisa ter para o nosso sustento e também para manter a obra dele nas nossas vidas. Mas o meu maior sonho é ganhar almas para o Senhor Jesus. Exatamente. Através do louvor, porque
O que Deus falou comigo e com a minha irmã foi assim, que quando a gente abrir a nossa boca, enfermos irão ser curados, vidas vão se render a Cristo, vão aceitar Jesus, a gente vai ver prodígios acontecer no meio do povo de Deus, sabe? Quando a igreja está gelada e Deus vai querer usar a minha vida e a vida da minha irmã para derramar a unção dele. Então, é isso que eu quero ver, é o poder de Deus. Além disso, eu não tenho sonho além disso, não. O que eu mais quero é granjear alma para o Senhor Jesus. Né? O que eu puder, o que Deus providenciar para nós, logicamente que a gente não vai rejeitar, né? Se Deus preparar, vocês vão ter a oportunidade de cantar. Quando a gente era menorzinha assim, a gente tinha muito sonho de cantar no Raul Gil, né? Muito. Quem sabe ainda a gente realiza isso, Quem né? sabe, né? Mas se Deus falar assim, vocês vão cantar lá, lógico que a gente não vai perder a oportunidade, né, gente? A gente vai, né? Por que a gente falou que não quer saber disso e tal, mas se Deus preparar, se for da vontade de Deus, a gente vai, sim, aproveitar a oportunidade, claro, né? Porque, né? Mas pelo menos o meu maior sonho, eu creio que seja da minha irmã também, claro, ganhar almas para o Senhor Jesus através do nosso louvor. Sim, exatamente. Sempre a gente pede de mim, creio que minha irmã também faz isso, a gente pede para Deus, Deus nunca deixa que suba na gente a soberba, não deixa subir na gente o orgulho, porque isso é o que está mais acabando com os cantores, isso é o que está mais acabando com o povo de Deus, é o orgulho, o eu, o ego, é isso que está acabando com muitas pessoas, sabe, que está escandalizando o evangelho. E a gente não quer isso, a gente quer que o Senhor cresça e que nós venhamos diminuir, porque a gente não é nada, a gente é pó, a gente é cinza, a gente é só instrumento nas mãos do Senhor. O que a gente é perto de Deus, a gente não é nada. É que hoje, como ela falou, o povo usa muito o dom para ganhar, né? A fama, né? O dinheiro. A gente não pode usar o dom de Deus para essas coisas. O dom de Deus não se vende, né? Jesus, ele nunca vendeu. Quando aparecia alguém para ser curado, um paralítico, um cego, ele sempre falava, vai, a tua fé te salvou. Ele nunca falou, tanto, eu tô te dando tanto para você, né, ser curado. Não, o Senhor sempre ele deu de graça. E é de graça que nós recebemos vitória e somos abençoados, né? Exatamente. Então, é isso, né? É o isso. Nosso testemunho, né? E não esquece de deixar o seu like aí embaixo, compartilhar com seus amigos. Por favor, nos ajuda aí nessa obra que está começando. Cremos que vai dar tudo certo em nome de Jesus, porque a promessa de Deus e a promessa de Deus nunca, jamais cai por terra, porque o que ele promete, ele cumpre, porque ele não é homem para mentir. Amém? Então, nos ajuda aí, nos dê essa força. Deixa seu like, compartilha e vamos ter mais vídeos aí louvando ao Senhor, amém? Em breve vai ter aí vídeo da dupla cantando, covers, né? E também podem estar mandando sugestão, colocando nos comentários aí, perguntas que nós também vamos fazer respondes, né? Esses negócios aí. Então você pode deixar tudo aí, a gente também vai deixar, né, tudo certinho aí também nas nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram. Segue nós lá e é isso aí. Deus abençoe. A paz do Senhor.